Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Comigo, graças a Deus, vai tudo bem. Vamos sempre dizer, graças a Deus, vai tudo bem, porque depois vai tudo bem. Pessoal, hoje nós vamos preparar juntos um prato que é abruzzese, é italiano. É da região de Abruzzo, como se fosse Pescara, Nápoles. Então, nós vamos preparar, porque no Brasil, no período da Páscoa, se faz muito ovo de Páscoa. E aqui eles fazem esse prato porque ele é feito com queijo. Então, ele é feito com diversos tipos de queijo, se rala o queijo, né? E mistura tudo. E ali nós fazemos, esse é o tipo de pão de queijo deles. Aqui é muito interessante de fazer. E espero que vocês gostem e que vocês façam na casa de vocês, porque é diferente para vocês apresentarem na casa de vocês, porque é de outro país e é muito interessante, é muito saboroso, é uma delícia. A diferença é que vai diversos tipos de queijo. Porém, se vocês não têm todos os tipos de queijo que eu vou apresentar, vocês façam com aquilo que vocês têm dentro da quantidade de queijo que é necessário, tá bom, pessoal? Então, vamos lá que eu vou começar com os ingredientes para vocês. Buongiorno a tutti italiani, come state? Tutto bene? Io, grazie a Dio, sto bene. Anche voi dovete dire sempre che va tutto bene, grazie a Dio, vero? Questa mattina io preparo una ricetta vostra abruzzese che si chiama, che voi conoscete bene, è quello pane di formaggio e, e allora io vi preparo per voi. È il fiatone, che il fiatone è un piatto italiano che i brasiliani non conoscono e questa mattina adesso io preparo questo piatto meraviglioso che è molto interessante e credo che piacerà a tutti gli italiani che si interesseranno in farlo. Va bene ragazzi, è una cosa che voi conoscete, però se qualcuno non sa fare o se non avete trovato un modo di fare più facile, questo è facilissimo, è molto molto facile di fare. Va bene ragazzi? Allora, cominciamo con la nostra ricetta e la presentazione, va bene? Pessoal, a primeira coisa que nós vamos fazer aqui dentro, ó, nós vamos colocar o óleo de oliva, óleo extra virgem. Aqui o óleo de oliva nós temos 80 ml. 80 ml de óleo de oliva. É importante que seja óleo de oliva. Agora aqui, ó, nós temos, apresento para vocês, aqui nós temos 130 ml, 130 ml de vinho branco. Tem que ser vinho branco. E 2 ovos. Os ovos, vocês sabem que primeiro precisa ver se ele está bom, para não estragar a receita, né? Eu sempre falo para vocês. Ótimo. Agora, ó, nós vamos bater, ó. Vamos bater
E eu vou deixar aqui a parte, que agora eu vou mostrar para vocês o restante dos ingredientes. Aqui eu tenho 400 gramas de farinha de trigo, 400 gramas. Aqui eu tenho 6 ovos, 6 ovos. E meio quilo de queijo. Meio quilo de queijo ralado, mas são diversos tipos de queijo. Se por acaso, na vossa região, na casa de vocês, vocês não têm condições de ter todos esses tipos de queijo, não vão deixar de fazer a receita, certo? O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar e vão fazer com o queijo que vocês têm aí, tá bom, pessoal? Ao menos dois tipos de queijo é importante que vocês tenham em casa para vocês fazerem. São meio quilo de queijo. Então aqui tem, ó, o grana padano. Eu coloquei 100 gramas de grana padano. Aí eu coloquei 200 gramas de edamer. Já são 300 gramas. E depois, as outras 200 gramas, eu coloquei o pecorino, que é o queijo de capra. Queijo de capra pecorino. Tá bom, pessoal? Foram esses tipos de queijo que eu coloquei. Ok, começamos. Ó, pessoal, agora aqui dentro nós vamos colocar as 400 gramas de farinha de trigo, tá bom? Vamos mexendo. Pessoal, aqui tem que colocar um píssico de sal, tá bom? Um píssico de... Ó, um píssico de sal tem que colocar. Agora nós vamos trabalhar com a massa aqui em cima. É muito fácil de fazer, não é difícil, pessoal. Nós vamos fazendo essa parte até ver que a massa ficou consistente, mas não dura. Ela não tem que ficar uma massa dura. É só para ela não ficar mais pegajosa na mão, tá bom, pessoal? Até o momento que nós sentimos que ela não está pegando mais na mão. E não é muita farinha que coloca, é pouca, só para nós mexermos com a massa. Vocês estão vendo bem, né? Como eu tô trabalhando com ela com facilidade, né? Ó, não tá pegando, não. Não está grudando. Ó, pessoal, como a massa fica. Vocês estão vendo como fica a massa? Então, agora, essa massa aqui, eu vou levar ela para repousar por meia hora. Então, eu vou deixar ela repousar aqui dentro por meia hora, tá bom? Só que ela tem que repousar, nós vamos ter que cobrir aqui ela agora, ok?
tiro o ar e vamos deixar repousar por meia hora, 30 minutos. Ok, pessoal? Pessoal, aqui eu tenho meio quilo de queijo. Nesse meio quilo de queijo, eu vou colocar aqui dentro 2 claras de ovos, que são 2 albume. 2 claras de ovos. 2. E depois eu vou colocar 6 ovos inteiros. Aqui dentro vão vir 6 ovos inteiros. 6 inteiros e 2 albume. Ok? Que quer dizer 2 claras de ovos. Ó, pessoal, aqui dentro nós vamos colocar 2 claras de ovos, hein? Vou colocar aqui que eu sempre tenho medo que os ovos estejam estragados. Vou colocar. Essas 2 claras nós vamos deixar a parte que nós vamos precisar dela depois, tá bom? Essas 2 claras nós vamos colocar aqui dentro. E as 2 gemas nós vamos deixar separada, né? Agora, nós vamos colocar aqui dentro 6 ovos. 6 ovos inteiros. Sempre olhando se tá tudo bem. Seis ovos. Agora nós vamos mexer. Pessoal, não se esqueçam que o queijo pecorino, ele é salgado, viu? Ele já contém bastante sal. Ó, vocês viram que ficaram mole, né? Agora nós vamos deixar ele repousar, porque aí o queijo vai absorver todo o queijo vai absorver todo esses ovos aqui, tá bom? Vamos aguardar agora. Pessoal, vocês façam atenção. Eu usei 6 ovos. Dentro desses 6 ovos, eu encontrei ovos, porque são ovos grandes, eles tinham 2 gemas dentro. Se isso acontecer e vocês olharem e ver que a parte do queijo que vocês montaram ficou um pouco assim líquida, molhada, não líquida, né? Molhada, vocês acrescentam mais queijo ralado. Eu coloquei o queijo ralado grana padano, tá bom? Que aí vai absorver o queijo que foi a mais. Foi o que aconteceu aqui. Os meus ovos eu praticamente, de 6 ovos, encontrei 2 que tinham 2 gemas, tá bom, pessoal? Então não vão ficar desesperados e achar que não deu certo porque ficou líquido, não. O que vocês vão ter que fazer é acrescentar mais queijo ralado,
tá bom? É só isso que vocês vão precisar fazer. Não se desesperem, porque não é que deu errado. Foi devido a gemas que foram a mais, tá bom? Se isso acontecer, se não, está tudo bem, ok, pessoal? Ó, pessoal, depois de meia hora, olha a massa como está, ó. Meia hora que ela descansou. Vocês viram como ficou a massa depois de meia hora? Ela tá bem macia, bem mórbida. Vocês procurem abrir ela bem fininha, tá bom, pessoal? Agora nós vamos pegar 2 colheres, né? E vamos fazer isso, ó. E agora aqui nós vamos dobrar, ó. E vamos ir com um aparelho assim. Vocês estão vendo? Com um aparelho assim. E vamos cortar aqui, ó. Tem que cortar bem, viu? Deixar ele bem fechadinho. Vocês procurem colocar um bem longe do outro, tá bom, pessoal? Quem tem cilindro pode até passar a massa no cilindro. E agora nós vamos virar assim, ó. E vamos cortar. Eu vou usar o garfo como nós fazemos com o nosso pastel, ó. Que aí vai ficar bem sigilata, né? Vai ficar bem
fechadinho o pastel, tá bom? Fica assim. Olha, não ficaram? Ó, pessoal, como que ficaram? Agora, essas duas gemas que nós separamos, lembra? Então, agora nós vamos pincelar. Vamos usar elas para pincelar esse prato aqui. Ele se chama fiatone, fiatone abruzzese, italiano. È della regione, una delle regioni in Italia. Vamos fazer assim em todos, tá bom? E vamos levar ao forno. Aí eu digo para vocês quantos minutos ficaram, tá bom? Ó, pessoal, eu tava esquecendo. Antes de ir ao forno, nós vamos fazer uma incisão aqui, ó. Assim. Dando para vocês verem com a tesoura, ó. Ok? Pessoal, vocês precisam sentir que a massa tá bem fininha, viu? Ó, vocês estão vendo? Vocês têm que sentir que ela está bem fininha. Abrem bem a massa com o rolo, porque seria melhor abrir com o cilindro. Mas já que não é todo mundo que tem o cilindro, então abre bem. Para vocês perceberem, ó. Viu como ela tá fininha? Bem fininha. E vamos colocar os últimos recheios. Agora nós vamos pegar e vamos virar assim, ó. Procurar colar bem aqui. Fazer assim. E depois vamos cortar.
E vamos fazer assim, ó. A cozinha sempre tem segredo, né? Pegamos o garfo, molhamos na farinha de trigo e passamos, que é mais prático, não gruda. Viu só como ficou? Pega o garfo, passa na farinha de trigo e vem e sigila, ó. Tá bom, pessoal? Olha aí. Vocês podem fazer até mais pequenos, entende? Vocês podem fazer até bem mais pequenininhos. E esse pedacinho aqui que sobrou, eu não jogo fora. Aí eu vou fazer, ó, um pãozinho. Tá vendo? Fiz um pãozinho. Apesar que aqui não tem fermento, viu, pessoal? Não tem fermento aqui. Não tem nenhum tipo de lievito, nenhum tipo de fermento. Ok? Agora, quando tiver todos prontos, eu volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, olha como ficaram. Olha como ficaram essa delícia. Ficaram lindos, né? Então, para vocês verem que nós usamos a tesoura, cortamos em cima e quando ele vai no forno, ele sobe o queijo, sai para fora. Olha que lindo. Essa é uma massa sem fermento, não vai fermento, né? E é uma massa que depois que esfria, que quando ele tá frio, fica uma delícia, maravilhoso. Então agora nós vamos experimentar essa delícia, pessoal. Vamos lá. Hum. Não é um queijo que quando vocês comem e faz o puxa-puxa, não. Ele é assim mesmo, viu? Hum. Uma delícia. Pessoal, façam na casa de vocês. Vocês vão gostar, as crianças vão gostar. É uma novidade, né? E é feito assim, não, vocês viram que não vai nenhum tipo de condimento no queijo. Vai só essa parte dessa forma. Agora, a massa, se vocês deixarem ela mais dura, aí tem que passar no cilindro. Se vocês deixarem ela da maneira como eu fiz vocês verem, vocês têm mais facilidade para abrir no rolo. Abre no rolo e aí fica bem mais fácil para vocês enrolarem ela. A massa vai ficar bem macia, deliciosa. Não deixem de fazer na casa de vocês, porque é prático, não é difícil. O problema é
a quantidade de queijo. É meio quilo de queijo, mas se vocês quiserem fazer uma receita menor, pode fazer uma receita menor também, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui com mais uma receita e agradecendo a todos vocês que estão me seguindo. Não se esqueçam de deixar um joinha. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Não se esqueçam também de fazer comentários, porque para mim é importante. Se tem alguma coisa que vocês não gostaram, se tem alguma coisa que vocês querem que acrescente, porque eu olho lá e eu respondo. Pode ter certeza que eu respondo, tá bom, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui com mais uma receita. Um beijo grande para todos vocês. Un bacio grande a tutti italiani e alla prossima ricetta. A próxima receita também vai ser muito, muito, muito interessante. Um beijão para todos. Até a próxima. Tchau.